Olá, vamos fazer uma questão bem interessante envolvendo aquela parte de refrigerador. Vem comigo. Um freezer tem seu compartimento interno a uma temperatura de 253 Kelvin e o ambiente externo está a uma temperatura de 313 Kelvin. O motor compressor possui uma potência de 250 watts e a sua eficiência é de um refrigerador de Carnot. Pode-se dizer que a quantidade máxima de energia que pode ser extraída sob forma de calor do interior do freezer em 5 minutos é aproximadamente, olha só, tu tem que lembrar do esqueminha de refrigerador. O esqueminha de refrigerador é o seguinte, a gente arranca calor da fonte fria utilizando um motor, realizando o trabalho, e tudo isso é jogado para a fonte quente. Então a equação que a gente obtém é a equação que é assim, ó, o calor que vai para a fonte quente é a soma do calor que foi arrancado da fonte fria mais o valor do trabalho que foi realizado para arrancar esse calor da fonte fria. Essa equação a gente de certa forma vai usar de forma indireta. A gente vai definir uma grandeza chamada eficiência do refrigerador. A grandeza chamada eficiência do refrigerador ela é definida como a quantidade de calor que a gente arrancou da fonte fria dividido pelo trabalho que a gente gastou para arrancar essa quantidade de calor da fonte fria. Só que a gente pode, né, visualizar o trabalho aqui, ó, como sendo a subtração entre o calor que chegou na fonte quente menos o calor que foi arrancado da fonte fria. Então a eficiência vai ficar assim, ó, calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Professor, eu posso decorar essa fórmula aqui? Pode decorar essa fórmula aqui. Só que essa questão em particular, ele diz que a eficiência desse refrigerador é igual à eficiência de um refrigerador de Carnot. Para um refrigerador de Carnot, a gente tem que o calor arrancado da fonte fria está para a temperatura da fonte fria, assim como o calor que chega na fonte quente está para a temperatura na fonte quente. Quando a gente pega essa expressão e joga dentro dessa expressão aqui da eficiência, a gente obtém a seguinte fórmula para a eficiência de um refrigerador de Carnot. Então, onde tinha QF, vai ficar TF, temperatura da fonte fria. Onde tinha QQ, vai ficar TQ, temperatura da fonte quente, menos temperatura da fonte fria. Pronto, agora a gente já tem a fórmula que a gente precisava na mão. Com isso, a gente vai substituir valores. Temperatura da fonte fria foi 253 e a temperatura da fonte quente foi 313. Beleza. Então, ó, esse Ezinho vai ficar temperatura da fonte fria 253 e essa subtração aqui, ó, 313 menos 253, ela vai dar 60, tá? Essa subtração desses dois. Muito bem. Mas o que é a eficiência, né? A eficiência é exatamente, como a gente falou antes, o calor arrancado pela fonte fria dividido pelo trabalho. Mas, professor, ele forneceu para a gente a potência. Então, eu posso dizer assim, ó, esse trabalho é a potência vezes o tempo. Então, ele disse para a gente que a potência foi de 250 watts, tá? Mas quanto tempo ele permaneceu ligado? Permaneceu ligado durante 5 minutos. Então, 5 vezes 60, tá? Então, esse trabalho ó, vai ser 250 vezes 300, ou 75 com 3 zeros, 75 mil joules. Descobrimos o trabalho. Quando a gente descobre o trabalho, a gente consegue achar esse calor da fonte fria, porque vai ser Ezinho, da eficiência que a gente já tem, multiplicado, né, pelo trabalho. Então, ó, esse Ezinho, ele foi 253 sobre 60 e esse trabalho, ele foi, vou até deixar escrito assim, ó, 250 vezes 5 vezes 60. Cancelo isso aqui, ó. Então, esse calor que foi arrancado da fonte fria, eu posso dizer que é 253, essa multiplicação é 1250. Então, é só fazer esse cálculo. Esse cálculo eu fiz aqui e dá exatamente ou aproximadamente a nossa letra A, 316 kJ. Então, ó, 316 mil joules. Faz a continha aqui de boa que você vai verificar que realmente ó, a mais próxima é a letra A.